novamente a todos. Estamos refazendo a Arte Live 11 da Construarte Curadoria e com a nossa artista convidada Mariana Fernandes, porque tivemos um probleminha um pouco mais cedo a respeito da conexão com a internet. E nessa nossa Arte Live 11, nós vamos conversar aqui com a Mariana a respeito do seu processo criador, com base nas referências do pintor Vicente van Gogh, o pintor holandês que muitos conhecem, famosíssimo, e que tem uma grande importância também para o cenário cultural mundial. Então eu vou ler um pouquinho sobre a Mariana, antes de abrir a live, para que todos possam conhecer um pouco a respeito do contexto que se refere à biografia dela, à repercussão dela. E vou colocar um pouquinho aqui agora para vocês, em leitura, tá? Aqui. Vamos lá, eu vou ler aqui para vocês. Natural do Rio de Janeiro, Mariana Fernandes é graduanda na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde cursa Belas Artes, modalidade licenciatura, e Mariana começou sua jornada em artes em 2015, quando tinha apenas 18 anos, e hoje, com 23, desempenha uma série de pinturas tendo como referências as obras do artista holandês Vicente van Gogh. Antes de iniciar sua carreira artística, a artista tinha um contato indireto com as artes, através de desenhos e museus que visitava durante sua adolescência. Mas foi após a sua entrada no curso de Belas Artes que concretizou suas certezas. Suas obras traz fortes ligações com Van Gogh, como favoritismo na cor amarela e amor aos girassóis. Para ela, a arte é o início de todas as coisas que sabemos no mundo, além das sensações e emoções que a arte é capaz de produzir em nós a todo momento em nossa vida. Suas perspectivas para o futuro é transmitir através das artes suas emoções e construir um legado para as próximas gerações com a arte e educação, mostrando para os jovens que é possível ser artista e transformar a vida do ser humano através dos sentimentos que somente a arte é capaz de despertar. Então eu li agora um breve histórico da Mariana, que eu havia também lido mais cedo, e esse histórico da Mariana é um resumo sobre a repercussão dela nas artes plásticas, seguida das motivações que se dizem respeito ao seu processo criador, convivência no Van Gogh. Então eu vou convidar aqui a Mariana para entrar com o perfil, e depois lá para o final da live eu vou ler um trechinho também de um livro aqui do Van Gogh para vocês conhecerem um pouco o Van Gogh melhor. Mas todos quem quiserem pode pesquisar no Google ou em livros, recomendo livros, obviamente temos que usufruir dos livros, sobre um pouco da vida e obra desse artista, que influenciam muitos artistas de hoje, né, dessa era contemporânea, que estão sempre produzindo a partir de referências. As referências são muito importantes, sem sombra de dúvida. E aí eu vou estar convidando agora a Mariana para entrar com o perfil dela, e ela vai conversar com a gente a respeito sobre as suas produções em pinturas com base no Van Gogh. Vou entrar agora, convidar a Mariana novamente. Então acho que agora vai. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho minha câmera. E aí vamos ver se está certinha a conexão. Vamos lá, consegue me ouvir e ver perfeitamente? Estou ouvindo. Né? Ver também? Você conseguiu me ouvir direitinho? Tô conseguindo sim. Desde o início? Ver e ouvir. Eu só tô falando um pouquinho baixo porque né, questão de horário, né? Mas vamos lá. E para os nossos seguidores, a gente está fazendo a live no horário que não era o horário combinado no cartaz, por conta do problema de conexão com a internet. Mas enfim, nosso conteúdo será abordado aqui e vai dar tudo certo.
Pode ir, Mariana. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Fernandes e eu sou estudante da Universidade Rural, onde eu faço Belas Artes, né? E hoje a gente vai estar aqui debatendo um pouquinho sobre o Van Gogh, né, e suas obras e como esse processo das formas, né, tem me ajudado bastante a desenvolver na hora dos estudos em si, né, dos meus quadros. Bom, eu vou falar rapidamente sobre a vida do Van Gogh em si, antes da gente entrar a falar um pouquinho das formas presentes no quadro dele, né? Para quem não sabe, o Van Gogh nasceu dia 30 de abril de 1800 e alguma coisa que agora fugiu da minha mente, né? Ele é um pintor holandês que tentou de fazer de tudo na vida, só que, né, para ele achou que fracassou em tudo, até que aos 27 anos de idade ele iniciou a carreira dele como artista, né? Tendo como principal incentivador aí da obra dele o seu irmão Theo, né? E durante toda essa carreira artística que o Van Gogh teve, todo esse processo artístico que o Van Gogh teve, ele teve, assim, sempre presente o irmão dele, onde eles trocavam cartas, né? E ele escrevia, além de ser cartas pessoais, ele sempre deixava algo falando sobre seu processo, né, de criação até a finalização dos quadros, né? E aí hoje eu trouxe alguns quadros, né? Algumas referências aqui que eu tenho, alguns cartões postais do Van Gogh, né? Que tem algumas pinturas dele pra gente analisar um pouquinho as formas, né? Como as linhas em si, elas dialogam, né? Com a nossa visão, né? Como o Van Gogh tentou assim todo o trabalho dele visual, né? Eu, assim, não sou a melhor especialista de Van Gogh, então, né, eu sou uma mera estudante de arte que, através da observação de alguns quadros de Van Gogh, que me ajudou bastante, assim, a trabalhar um pouco a minha perspectiva, né, com relação do primeiro plano, segundo plano, né, de enquadramento em si, tudo que a gente precisa fazer para produzir uma obra de arte, né? Para produzir um quadro, principalmente, é algo muito importante para gente, que não adianta a gente simplesmente chegar e rabiscar um quadro e falar, pronto, sou artista. Eu acho que a gente precisa ter esse trabalho de analisar primeiro o que a gente vai fazer, o que a gente vai produzir e da melhor forma possível passar a imagem, além do que assim, o que a gente está pensando, né? Mas passar também para o público a imagem que a gente quer que ele veja, sabe? E que a nossa obra faça tenha assim, uma comunicação com o público, por mais que o público hoje em dia não valorize isso, né? Então, eu separei aqui, deixa eu ver aqui. Sobre ele, ou vai partir mais pro lado da produção plástica? Fala de novo que eu não vi. Não deu pra ouvir. Sobre ele ou vai falar Calma sobre a aí. produção plástica? Eu vou falar assim. Sim, eu não tô te ouvindo agora não. Eu não te ouço. Probleminha de conexão com a Mariana novamente, pessoal. É, estamos tentando ajustar aqui o necessário para
Parece que meu aplicativo do Instagram mesmo que tá com problema. Que quando vai entrando pessoas, né, ele começa a travar. Mas vamos lá. Eu separei, assim, aqui, mas continuando, né? Eu separei aqui umas 5 obras que eu analisei, né, durante meu processo de análise das obras do Van Gogh, e que me ajudaram bastante, né, na minha criação. Assim, são obras que delas mesmo eu só fiz a releitura de uma, porque as outras ainda não tive o tempo para sentar e falar, vou fazer o estudo em si. Primeiro, eu vou pegar essa aqui, que é a obra do quarto em Arles. Não sei se você tem aí essa obra aí no seu, na sua disposição aí, mas é essa obrinha aqui para quem está acompanhando a live, né? Exatamente. E nessa obra, né, a gente vê que é o antigo quarto, né, que o Van Gogh dormia, né? E para você, se você parar assim para analisar um quadro, né? As pessoas que olham esse quadro falam, nossa, é um quadro bonito, é interessante, né? Mas a primeira coisa que eu reparei nesse quadro, quando eu comecei a estudar as formas do Van Gogh, é como a geometria dele tá totalmente assim, distorcida, sabe? Porque se você reparar bem, se o público reparar bem, aqui a perspectiva de quem tá olhando o quadro, né? A pessoa tá em pé, né? E a primeira coisa que a gente já vê aqui de diferente é essa linha aqui horizontal, né? E o trabalho que ele teve aqui na horizontal do chão, onde ela tá muito mais ampliada pro meio do quadro, né? Bem dividido aqui. E o fundo em si do quarto tá um pouquinho achatado. Então, o Van Gogh, nessa obra aqui, ele trabalhou bastante essa coisa do ângulo, né? Na geometria em si. E que eu achei bastante interessante. Porque quando eu comecei assim, eu tinha muita dificuldade, né, em pintar os meus quadros, em fazer meus quadros, principalmente para trabalhar a perspectiva. Eu não conseguia ter, eu não conseguia ter uma certa separação da perspectiva, sabe? De separar, né, o primeiro plano ali do segundo plano, de fazer o enquadramento ali ideal nas minhas obras. E depois que eu comecei a analisar esse quadro, aonde eu vi que aqui as linhas verticais aqui que ele fez, que ele trabalhou junto com a horizontal aqui do fundo, em como mesmo ele assim é, é um quadro, né? Onde ele trabalhou e brincou, simplesmente ele brincou perfeitamente com a geometria, sabe? Porque se você, assim, passar o olho, né, na obra em si, você fala, é um quadro bonito, né? É um quarto onde ele morava, mas depois que você começa a querer, assim, forçar, né, a sua visão para você ver a perspectiva em si, você começa a achar detalhes, sabe? Outro detalhe assim, perfeitamente que eu achei super incrível, essa com relação a essa parede aqui, né? Que esses dois quadros aqui, que é um autorretrato dele e, se eu não me engano, do irmão dele ou do ajudante dele, estão totalmente assim. Se a gente for mesmo analisar a perspectiva do enquadramento de um quarto normal, estão muito mais abertos, sabe? Do que a geometria perfeita de um quarto em si. Pode ver que ele abriu mais, né? Aqui, essa linhazinha do quadro. Eu não tô conseguindo te ouvir. Na verdade,
Ah, Não se sabe se era algo que aconteceu na pintura, né? Porque quando a gente fica falando em intenções é muito complicado, não são intenções, são questões que vão surgindo na pesquisa formal do artista, né? sim, sim. E aí foi assim, foi através dessas análises que eu comecei a querer, né? Mesmo que não fossem análises assim, pô, de uma especialista em artes em si, foi através dos quadros dele que eu comecei a também a querer me desprender do real, sabe? Porque eu acho que o artista tem muito isso, a nossa visão na produção em si da imagem, quando a gente está quando a gente está produzindo uma uma obra, né? A gente tem muito isso, seja no desenho, seja na pintura, de tentar assim quebrar o nosso olhar, sabe? Do que é o real. A gente tem muito essa mania de querer trazer o que a gente realmente está vendo ali para a pintura e para o desenho, sabe? E isso dificulta muito Fazer o real, o nosso processo, dizer que você está fazendo sabe? é, E assim, foi algo que me ajudou bastante, né? Fazendo assim, vendo que eu busquei assim no Van Gogh, porque eu sempre tinha essa mania de tipo fazer algo perfeito, fazer exatamente o que eu tô olhando, sabe? E foi através do Van Gogh, pesquisando um pouco da forma, né, dele, de como seja as pinceladas ou seja o ai meu Deus, o quão vibrante, né, eram as pinceladas dele, era as cores em si, porque é algo também que eu tinha, que eu tenho até hoje um pouco de dificuldade em si quando eu tô lá fazendo, pintando um quadro, e aí eu tenho assim, talvez o que tá precisando do quadro ali é um pouquinho de uma pincelada gorda para evidenciar em si a partezinha ali, sabe, de deixar o quadro mais vivo. Eu tinha muito também, eu tenho um pouco de receio de deixar um pouco mais a minha marca. E foi depois de começar a ver essas formas, né, que o Van Gogh expressava nos quadros dele, que eu comecei a também a querer me soltar mais, sabe? E foi através de fazendo as releituras do quadro, dos quadros, né, das obras dele, que eu comecei a falar, bom, vou, vamos lá, vou sair da minha zona de conforto, porque é algo que artista em si, né, tem bastante dificuldade, que é sair da zona de conforto em si. que precisam sair de vez em quando da zona de conforto para eles abrirem um leque de possibilidades na pesquisa, tanto a pesquisa de imagem, quanto a pesquisa de materiais, quanto a descoberta de novos procedimentos e técnicas. Realmente isso é válido falar. Mas você só tem como referência o Van Gogh atualmente, ó, por ser uma fase sua, que ainda se estende, ou Então, outros artistas envolvidos na sua produção? atualmente, eu tenho, assim, trabalhado só, né, com as obras em si do Van Gogh. Só que eu já comecei a pensar em outros artistas, como o Monet, porque eu quero, assim, muito trabalhar um pouco mais a mancha nas minhas obras e também, vamos supor, fazer assim algo um pouco mais abstrato, sabe? E tem algumas obras do Monet que eu acho muito interessante porque tem um pouco disso, sabe? Não é algo muito detalhado como
o do Van Gogh, porque as pinceladas do Monet, né, por mais que eles ali pertencem a o pós-impressionismo em si, né, o impressionismo, o pós-impressionismo, dá pra ver ali certas divergências ali, né, certas diferenças entre os dois. E o trabalho do Monet em si me interessou também bastante em estudar, né, por causa dessa coisa da abstração, né, o estudo mais da mancha em si do que da própria do próprio detalhamento, né? Que eu particularmente eu acho as pinturas do Van Gogh muito mais detalhadas na questão das pinceladas, né? As pinceladas do Van Gogh, por mais que elas fossem assim, indo mais agora para uma questão, né, estética, né? Por mais que as pinceladas do Van Gogh fossem rápidas, eu acho que a do Monet, ainda assim, as pinceladas do Van Gogh deixavam um pouco mais assim de configuração, sabe? A do Monet, elas já, para mim, elas já vão um caminho mais para um jogo de manchas, e eu acho isso bastante interessante. Uma abstração nessa questão de áreas. O Van Gogh Sim, é muito mais linear. E ele consegue sim, interagir a cor com o aspecto linear e trazer para o plano configurações das figuras, que muitas vezes as figuras são configurações que ficam mais escondidas no claro escuro. E algumas se sim. com a presença dessa linha que decalca a figura, firma o objeto. Né? Sim, e assim, é um artista que eu tô já pensando, assim que eu acabar um pouquinho de pesquisar sobre o Van Gogh já, e porque é realmente assim, é bom a gente tá sempre em progresso de pesquisar e estudar, porque eu particularmente eu acho isso totalmente fascinante, porque a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre o artista em si e sobre o que ele queria transmitir, né, na obra ali, todo o contexto histórico, né, quando a obra foi produzida, enfim, né, alguns detalhes que a gente acaba deixando passar despercebido, né, durante uma pesquisa a gente acaba se aprofundando melhor quando a gente começa realmente deixar um pouco a pesquisa do lado e começar a vivenciar em si aquele material ali, quando a gente começa mesmo a estudar, a viver ele, né? É assim que eu vejo e tento sempre estar absorvendo também. Sim. Então, é, você falou assim brevemente sobre ele e pegou logo o gancho que diz respeito ao processo de criação com base na referência da obra dele. Isso aí é o ponto-chave da nossa série do mês. Essa série Vivendo a Imagem Artística, ela começou depois e acho que está um pouquinho para o final. Ela começou depois e... Alô? Tá me ouvindo? O sinal da Mariana caiu, gente. Desculpa aí, temos que interromper o assunto. Deixa eu ver se ela entra novamente. Deixa eu ver. Vamos lá. Aguardando a entrada do perfil da Mariana. Mariana.
Bom, foi. Agora vai. Realmente o problema não é. Quando as pessoas entram, você cai. Estou com probleminhas com a Mariana. Vamos aguardar aqui. Ela... A gente estava falando agora a respeito que ela chegou a um assunto que foi o ponto-chave da nossa série do mês Vivendo a Imagem Artística. E aí eu vou dar continuidade aqui com a presença dela. Vamos lá, subir no perfil da Mariana novamente, aguardando. Isso aí. Eu acho que É agora vai. exatamente isso mesmo. Quando as pessoas entram, elas começam a interagir. Percebi. Caiu de novo. Caiu de novo. Gente, ela está resolvendo o problema de conexão. Seguindo. Pegamos um ponto-chave interessante que a Mariana abordou, que é a respeito desse processo de construção da imagem por meio da plástica, do processo plástico. Né? É, é importante frisar que a série do mês ela tem esse objetivo, estudar as imagens com observações acerca das possibilidades que os fatos visuais têm ali presente com o nosso olhar para a gente perceber que é importante olhar a imagem de modo interessado sem impor conceitos quando se vai observar as mesmas. Então, eu vou dar continuidade aqui para a Mariana entrar de novo. Vamos ver aqui, para continuar a nossa conversa aqui, né? Tranquilamente. Sim, Vamos lá. eu, Quando as pessoas começam a interagir aí, o Instagram que para e fecha. é, Meio que o RAM do celular não tá aguentando. Mas vamos lá. mas enfim, eu estava fazendo uma pontuação e você pegou o ponto-chave ali, né? Você citou algumas situações que envolvem o campo da percepção visual, né? Tá ouvindo? O campo da percepção Uhum. visual que diz respeito a essa interação do artista com, com a construção da imagem e a forma como ele lidar com os elementos. O que diferencia uma obra para outra não é o fato dela ter um estilo, é o fato de que cada artista ele tem sua particularidade na pesquisa formal, entendeu? E finalizando nesta live, mais probleminhas com o sinal. Pronto, tá ouvindo? Tá me ouvindo? Ouvindo? Me ouvindo? Sei. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei. Estamos com os probleminhas de conexão, mas nós não vamos desistir da nossa live. A gente vai dar continuidade. E agora nós vamos conseguir. Tá, agora foi. E vai. Tá me ouvindo? Uhum. Então, você... Eu estava falando a respeito do ponto-chave ali que
imagens artísticas, porque a gente não, as pessoas não têm o hábito de ir ao museu para perceber realmente a obra de arte. Elas sim, têm que ver, mas o perceber vai muito além. O perceber é você passar a olhar, assim, um olhar interessado na obra, independente do que no contexto ela apresenta, né? sim, E esse contexto que eu me refiro é um contexto muito mais ligado às questões visíveis, porque uma obra de arte é uma imagem. As pessoas às vezes esquecem disso, sim, ficam implicando ali questões de conceito, de narrações, coisas que não tem nada a ver com a situação que é abordada. Então, assim, utilizar o Van Gogh como referência para você, como artista, é importante, porque se você começar a se basear nos pintores que nos antecederam, eles te trazem base para o presente. Então, o passado ele nunca morre, por isso que os museus não podem morrer nunca, porque os museus sim, pulsam o tempo presente com a história do passado. Eles constituem a nossa história. Então, quer dizer, como hoje existe um museu de Van Gogh, por exemplo, por que existe o Museu de Van Gogh? Porque ele deixou um legado. Deixou um legado cultural. Além do seu legado cultural, deixou um legado para as artes plásticas, visuais, que diz respeito ao quê? Uma perpetuação de sentidos ligados a todo um projeto que deveria acontecer no dia a dia e está associando várias pessoas, mesmo que não sejam da área de arte. Porque você trabalhar com arte, você não precisa estar ali sempre direcionando um assunto só para aquelas pessoas de arte. A arte é um assunto que tem que ser aberto a todos, somente aqueles que se interessam, né? Então, a gente olhar uma obra de Van Gogh, para nós que lidamos com a área de arte, é a gente perceber é, os momentos, os acontecimentos visuais. É um pintor muito linear, é um pintor que consegue ser muito gráfico, ao mesmo tempo ser muito cromático, trazer essa pintura toda para o nosso olhar, em todo o plano a gente consegue perceber momentos diferentes, mas todos eles bem destacados. Você consegue perceber na, no fazer artístico dele ali, é possível notar o detalhismo que ele tem, mas ele não se preocupa em colocar uma realidade ali, tem que ser realista, não. A gente sabe que existe o realismo visual, óbvio, sim. mas não quer dizer que o realismo visual ele vai deter toda a estrutura de um desenho, né? Então, para quem estuda desenho, é muito importante observar assim, o Van Gogh, porque ele vai trazer muitas possibilidades de linha, de claro escuro, de mancha, de perspectiva, a não preocupação às vezes com aquela perspectiva de para o real tem que estar igual, tem que dar a impressão que ela existe ali. Não, ela pode existir, mas não de um jeito Sim. que as pessoas estão acostumadas a ver no real. Porque pintar, desenhar, não é imitar o real. Isso aí não existe. As pessoas comentam isso. Você supera os níveis da representação da realidade. Entendeu? É, e eu acho, eu assim, é, eu busquei nas obras dele porque era assim, era um pintor assim que eu queria muito conhecer, muito me aprofundar, né? E tá conseguindo me ver legal? Tá. E eu escolhi ele em si porque, né, as obras dele eu achava já as obras dele muito interessantes. E por eu ter uma certa dificuldade, né, em analisar essa brincadeira das perspectivas e tal, eu vi no Van Gogh em si uma certa facilidade, sabe? Principalmente eu assim, é, tem um quadro também, outro quadro dele, A Noite Estrelada, né? Que eu percebi que faz muito esse jogo, né? Da,
das linhas em si, quando ele trabalha, ele divide o quadro em si, né? Bem ali, quase ali no meio, onde ele divide a cidade do céu e traz para o primeiro plano, assim, diretamente na vertical, um dos silvestres, né? E faz com que você caminhe, vai caminhando o seu olhar para todo o quadro em si, mas o jogo de linha que ele fez, né, no quadro em si, seja o jogo de linha, seja o jogo cromático em si, foi algo assim que foi me interessando e, e onde eu fui buscando, né, é, trabalhar mais, né, essa minha dificuldade no quadro dele em si, sabe? A tentar quebrar essa minha visão de querer sempre transmitir o real ali, né? Sendo que Também. pra gente em si, não... Né? Não, preciso fazer igualzinho, preciso fazer Exatamente, idêntico, exatamente, sabe? e no De quebrar isso, sabe? É algo que a gente, é algo que a gente precisa hoje em dia fazer, né? Que é quebrar, fazer essa quebra do real e é. Oi? quando você se preocupa muito em idealizar uma realidade que a obra de arte não tem por missão se colocar nessa situação, você acaba esquecendo toda a vivência de uma realidade plástica que só você sabe quando você pratica. Então, Sim, não é a minha verdade, não é a sua, é uma lei de artes plásticas. Né? As artes plásticas sim. têm naturalidade. Tem até um trechinho que eu vou ler no final aqui, no texto aqui, que tem tudo a ver com o nosso assunto. Então, enquanto você deixar que esse pensamento de idealizações ligado ao campo do real se intrometa no seu meio produtivo, é dentro dessa perspectiva meio que torta, você acaba se perdendo naquilo que você chama de pintura ou de desenho. Porque a pintura e o desenho, como a gravura, como outros meios de expressão visual, precisam acontecer de uma forma que gere uma intimidade entre o artista e a obra, sem uma consequência da presença de regras. Porque o que a gente chama de regras são orientações acerca de pesquisa da forma, pesquisa iconográfica, que são as pesquisas de referências. Quando você pega um livro, né, você não fica só olhando, como você falou anteriormente na live que a gente tentou fazer mais cedo, né? Você não fica, nossa, isso aqui é muito bonito, isso aqui eu vou comprar, isso aqui eu vou pendurar. Ah, não, isso aqui é muito feio. Então, infelizmente, não é que as pessoas sejam culpadas por esse pensamento, é que já reverbera no senso comum por uma questão hereditária de culturas, de gerações para geração, de geração para geração, essa disputa acirrada entre o belo e o feio, entre o bonito e o não bonito, entre o agradável e o desagradável, entre o maravilhoso e o horroroso. Então, a gente vive no mundo da percepção visual com essa prática do extremismo, certo? Esse extremismo nessa busca por qualificar a obra que mata todo o sentido do desenvolvimento da percepção visual, né? Sim. Então, muito bacana esse seu trabalho com Van Gogh. Daqui a pouco você vai mostrar para a gente alguns trabalhos. Quando a live também foi editada para o YouTube, vai ficar mais fácil o pessoal visualizar. Mas, enfim, Uhum. quando eu estou dizendo por experiência, quando eu vou olhar uma obra de arte, né, até eu procuro sempre olhar o todo. A minha visão, automaticamente, ela tende para a esquerda, mas eu começo a olhar da direita, da esquerda para a direita, depois vou direita para a esquerda. Mas eu não fico programando isso. O meu olhar ele induz para a obra, eu vou percebendo ela no todo. Primeiro eu vou começando a deixar acontecer ali no meu olhar o que eu consigo eleger em primeiro plano para mim, para minha observação. Depois eu vou colocando outras situações, outros
acontecendo. Então, é normal muitas pessoas, a gente tem pessoas leigas em todas as áreas, não é só arte plástica. Então, é normal existir o leigo e existir o conhecedor. É nessa hora que o conhecedor ele tem que trocar o conhecimento com o leigo. E o leigo, por sua vez, Sim, se ele tiver uma mentalidade aberta, ele consegue compreender que ele também precisa aprender para ele sair desse mundo onde ele se sente limitado. Então, todo ser humano ele é dotado de conhecimento, cada um tem sua bagagem, só que o que a gente vê hoje é uma preocupação em você sempre falar o não. Não, eu não quero aprender. Não, já sei, eu não preciso. É assim que as pessoas se posicionam. Então, a gente não consegue fazer troca de nada. Aí é um é, probleminha com o sinal de novo. Voltou, voltou. Então, eu só queria atentar para essa questão. E quando a gente vai observar uma obra de arte, a gente tem que estar muito atento para muitos detalhes que às vezes a gente não consegue observar. Pode falar. Não te ouço. Não. gente, adorei esse jogo de mímica. É, Mas, deixa eu ver, tá me ouvindo? É, a gente tem muito isso, é só em si, né, do belo e do feio, que realmente a gente vê isso muito nas galerias, né, os visitantes em si discutindo o que é uma obra de arte bela, o que é uma obra de arte feia em si, né, o que não agrada os olhos, né, aquela coisa que agrada e que não agrada. Eu particularmente, eu gosto muito de ver quando eu vou, faço minhas visitas a museus, eu vejo o quadro todo em si, né? E depois eu vou me aprofundando nele, seja a imagem, pela imagem, e também confesso que eu vou também um pouco pelo contexto histórico, porque, né, a neta de historiadora, então é impossível eu não querer me aprofundar no contexto histórico, né, onde está situada a arte em si. E até mesmo com Van Gogh, às vezes eu me pego assim, querendo pesquisar contexto histórico, isso e aquilo, mas sempre quando eu vou no museu, principalmente do de Belas Artes, lá temos a Batalha de Havaí, né? É, onde muitos. Calma aí, eu não tô te ouvindo. aquela obra é rica. Sim, aquela obra é totalmente rica. E assim, eu já ouvi muitas pessoas falando que, passa, olha, bonita e vai embora, sabe? Sem compreender o contexto Brasileiro que tem a obra se encaixa em si, sabe? isso. Assim como a Redenção de Cã, todo o trabalho de linha ali, de forma que o quadro em si ele é rico nisso, né? E eu acho muito bom ressaltar. Eu acho assim, né? Todo o trabalho ali de luz e sombra que o pintor teve, né? Realizando aquele quadro que assim para mim é um dos quadros fantásticos assim que eu já vi na minha vida, assim como a Batalha do Havaí que tá lá no Museu de Belas Artes, que as pessoas passam, né? Assim como a Batalha do Havaí, as pessoas passam por ele e fala quadro bonito, né? E vão embora sem entender, sabe? Só sabem falar que é bonito ou feio e vão embora.
falta interesse. A gente vive numa sociedade, Sim, né? sim, é, Sociedade que sempre está com pressa de tudo, imediatista. E enquanto nós tivermos um pensamento imediatista, a gente não vai ter obras, por exemplo, como a do Van Gogh. A obra do Van Gogh ela precisa sim, ser observada. Precisa muito. Os artistas principalmente. Porque é colher ali fatos visuais que vão servir para o trabalho desses artistas também, para enriquecer. sim. E assim, é algo que me deixa às vezes totalmente chocada, né? Quando eu visito os museus em si e vejo as pessoas fazendo esse certo tipo de comentário, porque parece que há uma preguiça, né, em si de estudar de fato, né? É, vamos lá, 15 minutinhos do seu tempo, você sentar ali rapidinho, fazer uma pequena busca. O valor que o Google traz pra gente às vezes é uma bagagem assim enorme, sabe? E que as pessoas às vezes deixam jogado lá e acaba não conhecendo, né? Uma coisa assim maravilhosamente muito mais a fundo, né? E só vai ali, chega, bate a foto e vai embora. Tipo que, eu fui no museu. Isso pra mim já basta, sabe? É uma das coisas que é preciso ser mudado, sabe? Porque as pessoas às vezes elas perdem um pouco isso de, às vezes elas partem de uma opinião meio pessoal de tipo, isso aqui é arte, isso não é, né? E acabam menosprezando, né, a, algo muito mais rico para elas por achar que como aquilo não agrada aos olhos dela, então não é arte em si, né? Eu acho isso assim muito péssimo. É, isso é um assunto que já é para uma outra live, porque nós vamos ter lives a respeito sobre esses assuntos ainda. Mas eu queria que você falasse mais um pouquinho agora, mostrando um pouco os seus trabalhos com base no Van Gogh. Tem alguns Sim, aí sim. que pegar e Eu tenho, a gente dar uma eu olhada. consigo aqui 49 minutos, pegar. nós Ai, temos um deixa eu minuto, só. temos mais um minuto de live. Deixa eu ver Por aqui. isso a conexão cai, a gente perde tempo, mas aí não tem como, acontece. Não, tranquilo. Minha primeira referência, né? Meu primeiro trabalho, assim, quando eu decidi realmente estudar o quadro do Van Gogh em si, foi esse autorretrato aqui, né? Um autorretrato dele. Se você tiver acesso aí Eu tenho a esse autorretrato, eu iria agradecer. esse aqui, Falando um pouco aqui sobre ele, exatamente. Nesse autorretrato, eu queria muito estudar um pouco sobre a figura humana em si, né? Principalmente autorretrato em si, porque era algo também que eu tenho assim um pouco de dificuldade, né? E eu comecei a fazer uma observação breve, né, da obra dele, dessa obra em si, a observação das linhas. E aí, como eu comecei a fazer, saiu esse resultado aqui agora que eu vou mostrar pra vocês. Cadê? Aqui. sim, esse é Saiu esse amiguinho aqui, né? esse Foi assim, exemplo, uma obra que me ajudou bastante. Esse aqui foi o que eu fiz, né? Baseado no autorretrato dele. Foi. Ele me ajudou, assim, bastante esse autorretrato, porque eu meio que trabalhei também a perspectiva, né? Porque eu tinha uma certa. Eu tenho
uma certa dificuldade também. E, e o autorretrato dele, a configuração do rosto dele quando eu estava fazendo, né? Pode ver que saiu Tá falhando o áudio, Ana. bem. É Tá falhando o áudio. um pouco diferente do autorretrato mesmo do Van Gogh e foi assim, Clique em fechar aqui. Um probleminha novamente com a internet da Mariana. Espero ela retornar aqui. Ela está fazendo uma demonstra, está fazendo uma amostra de uma das pinturas que ela fez, umas releituras que ela fez de Van Gogh. E aí ela tem um pouco de possibilidades que ela encontrou com a experiência da produção, ela conseguiu se envolver ali com tinta, com pincéis, com claro escuro, com área de manchas, de cor, e aí ela estava mostrando um pouco esse trabalho. Mariana voltando para a live. Mariana, a gente só tem 7 minutos, hein? parece que a galera sentiu assim, eu mostrando meu trabalho e todo mundo começou a entrar e meu Instagram caiu de novo, né? Deixa eu ver se tá conseguindo me ouvir. Pô, Ah, tá, porque agora eu consegui te ouvir perfeitamente. Vamos lá agora mostrar aqui de novo. Tá. É, consigo pegar legal a primeira obra? Ou quer que eu mostre de novo? Consigo, tá. A segunda obra aqui dele é esse outro autorretrato aqui. Esse foi feito muito mais agora, recentemente. Foi aproximadamente uma semana atrás, né? Onde eu fiquei assim, soltar mais as pinceladas, né? Onde eu fiz toda essa minha configuração aqui, né? E soltei mais a mão, indo para cá agora. Esse aqui tá em processo, né? O outro autorretrato dele. caiu de Travou novo. de novo. Caiu. Deixa eu ver. Caiu de novo. Melhorou. Hum, e caiu de novo. Bom, vamos lá rapidinho de novo. Esse aqui é um autorretrato dele que eu tô fazendo, né? Que tá ainda no início do início. Aí pulando aqui rapidinho. Esse aqui é um autorretrato meu que eu fiz durante um projeto artístico, sabe? Com o professor Marcinho. O primeiro autorretrato mesmo meu que eu falei, vou fazer. Me arrisquei e eu gostei bastante do resultado. Como é um quadro enorme, então ele tá um pouquinho com a imagem meio achatada, né? Se eu distanciar dá pra ver um pouquinho melhor, né? E aqui é trabalhar mesmo assim com as manchas em si, né? Eu fiz o girassol, né? Que
Esse aqui foi, assim, Minutos, hein, Mariana? um dos trabalhos que... Oi? Só tem 2 minutos, vamos acelerar. Uma das outras Van Gogh, né? Muito de fazer esse girassol aqui, porque... Tá, enfim, né? Tem o girassol. E, por último, esse aqui da amendoeira, né? Que eu busquei com nanquim e acrílica. Enfim, esses foram alguns dos meus trabalhos agora. E espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo, né? Um pouco aí dos meus trabalhos em si. E é isso. A gente tendo dificuldades há 2 semanas para fazer essa live É, e é uma luta. E vamos tentar fazer algum milagre aí para melhorar na edição da live do YouTube. E eu quero agradecer a você pela paciência, eu, pela eu que te agradeço pela oportunidade aí. E agradeço também ao povo que tá aí acompanhando a gente, né? Mesmo com essas oscilações aí, mas é sempre uma agradecer experiência. a presença da nossa amiga Vânia, Valéria, Medrado e tem mais alguém que tá aí. Obrigada, gente. Os que vão assistir depois no YouTube. E lá, quase no fim de nossa live, os problemas de internet continuam. Lá. Gostaria de agradecer a presença de todos que puderam assistir. E essa foi a nossa Arte Live Bom, 11. foi. Essa foi a nossa Arte Live 11 sobre as experiências de Van Gogh no processo de criação da Mariana Fernandes, que é uma artista plástica da cidade de Seropédica, Rio de Janeiro. E eu dou por aqui encerrado o nosso encontro e até amanhã vocês verão a live disponibilizada no canal do YouTube. Muito obrigado a todos e até a próxima.